Na corrida, pode. Olá, esse é o Na Corrida Pode, um podcast de histórias e conversas gravadas dentro de um carro de aplicativo durante as corridas. Todos os episódios são gravados com segurança durante uma corrida real, respeitando todas as normas de trânsito. Aqui, a conversa corre solta, mas sempre com responsabilidade no volante. Se você está ouvindo isso enquanto dirige, lembra de manter a atenção na estrada. E nunca dirija após beber. Segurança no trânsito é um compromisso de todos. Fala galera, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje a gente vai ouvir um episódio num estilo diferente. É um bate-papo com a Vasti Nair. A Vasti é escritora, mentora, foi professora e também profissional da saúde. E hoje ela vai contar um pouco da história dela e a gente vai conversar sobre vários assuntos. Além disso, ela é mãe e uma mãe muito coruja. Os 2 filhos dela estão no carro. Escuta só. Tenho 58 anos, casada, mãe de 2 filhos, natural de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. E eu quero contar a minha história. Quando, aos 7 anos, estudando em uma escola particular, bolsista, sendo bolsista de uma empresa renomada na minha época, a Ródia, sofri muito o chamado bullying hoje, né? Hoje é chamado bullying. Antigamente nós não sabíamos que era denominado esse nome, né? Bullying. E eu sofri muito isso na minha infância. Por ser negra, por ser de família humilde, estudando numa escola particular. E você gorda, né? E ter a pele manchada, porque eu tinha uma alergia e era toda manchada de feridinhas, né? E ainda por cima minha mãe pegava meu cabelinho e fazia aqueles coquezinhos, né? Para mim ir para a escola. E daí eles me rejeitavam, né? Quando criança, por causa da cor, não queriam fazer amizade comigo. E aproveitando esse momento do mês das mulheres negras, latino-caribenhas, eu quero contar a minha história, né? Que eu sofri por conta da cor da pele. Racismo, né? O chamado racismo. Mas o que eu quero deixar para todos que vão ouvir essa história é que eu passei por tudo isso, né? Sendo escanteada por causa da minha cor, por causa do meu cabelo, por causa da minha, como que eu falo, do meu corpo, né? Mas que eu venci, né? Que eu venci tudo isso. E hoje eu sou uma escritora, uma mulher que escreve livros, que ajuda outras mulheres a se levantarem da procrastinação, que praticam a sororidade com todas as mulheres, independente da cor, da religião, e que é possível sim chegar aonde nós queremos chegar. Quando nós reconhecemos a nossa identidade e aonde nós queremos chegar, conquistar o que nós queremos conquistar, porque a mulher ela pode estar aonde ela quiser e chegar aonde ela quiser chegar, independente da sua cor, da sua religião. Que você não abaixe a sua cabeça, que você passe por tudo que você tiver que passar, mas não aceite ser tratada como você deve ser tratada, como uma mulher, com respeito, com carinho, e que você supere todas as suas dificuldades e que você chegue aonde você quer chegar. Eu tenho 5 livros escritos em coautorias com as mulheres protagonistas, aprendendo a vencer as suas dificuldades. Tenho livros Pretas de Elites, vencendo a negritude, chama-se Vencendo a Negritude, né? Contando a história de mulheres pretas que chegaram e conquistaram seus espaços na sociedade. E tenho também Mulheres em Mudança, a transformação começa em mim. E tenho também um que vai ser lançado agora, Mulheres Forjadas. Mulheres vencendo através do poder da oração.
Temos 2 para a editora Renascer, que você pode encontrar nas plataformas de vendas de livro, né? Também comigo, né? Através do meu contato pessoal, você pode também estar adquirindo esses livros. O Instagram, @vastinai.mentora. Você pode entrar em contato, chamar no meu direct, e você adquirir esses livros e reconhecer a minha história e a história de outras 14 mulheres negras, onde a prefaciante desses Pretas de Elites é a segunda juíza negra do Brasil, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela escreveu o nosso prefácio. Foi lançado no consulado de Angola, no Rio de Janeiro. E aí, gente? Anotou o nome dos livros? Qualquer coisa, procura vastinair.mentora no Instagram. Vamos continuar ouvindo o nosso bate-papo. Deixa eu perguntar, a Ródia, essa escola, onde fica? Era aqui em São Paulo? Não, ou no Recife, Pernambuco. Recife. Eu estudei na Escola Normal Santo Agostinho. E até, inclusive, ela tem aqui em São Paulo ainda hoje. A Escola Santo Agostinho. Eu perguntei porque eu dei aula. Eu sou professor, né? Uhum. Agora eu não estou dando aula. Mas eu dava aula em Campinas, porque eu morei 7 anos lá. E eu dei aula numa escola que era da Ródia. Ela foi fundada pela Ródia, porque a empresa da Ródia abriu lá nessa região de Campinas. E aí eles construíram uma escola. Aí depois veio a virar estadual, né? Sim. Mas é interessante, né? Eu nunca tinha ouvido, antes de ir para Campinas, eu nunca tinha ouvido falar da Ródia. É a segunda vez que eu escuto. Para mim, até então, a Ródia só existia lá. Não, ela existe. Ela tem uma empresa grande lá no estado de Pernambuco. E minhas irmãs trabalhavam nessa empresa e por conta dela, eles deram bolsa para para parentes, né? Para parentes dos funcionários. E nós tivemos o privilégio de eu e mais 3 irmãos estudarem na escola. Eu peço para ela contar um pouquinho mais da vida dela. Vim para São Paulo, quando eu casei, né? Eu tinha 18 anos e ainda não tinha meus filhos, né? Eles 2. Eu casei e vim para cá. Depois eu retornei novamente para Recife. E depois eu retornei de novo para São Paulo. Então, assim, nós passamos muitas dificuldades aqui, né? Depois eu separei do pai das crianças e eu vim com a minha filha sozinha, né? E ele ficou com a avó. E nós passamos bastante dificuldades, passamos necessidades aqui, porque a gente veio sem casa para morar e daí a gente invadiu uma casa na Zona Sul. Eu e minha irmã invadimos uma casa que estava abandonada e lá ficamos. Mas, assim, depois nós, né, saímos daquela casa, eu consegui arrumar emprego, né? Dei aula também, fui professora, entrei na rede estadual, na rede municipal, dei aula nas 2 redes. E fui abandonada pelo meu marido, né? Abandonada com os meus 2 filhos para criar sozinha. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Consegui vencer, superar todas essas dificuldades. E estou aqui, firme e forte, casada. Hoje eu sou casada. E estou aqui contando a minha história de superação. Porque tudo isso é superação. Nada é para sempre. Tudo tem um propósito. Tudo que nós passamos tem um propósito. Para que a gente possa alcançar maturidade. Porque maturidade é isso, né? Você superar as dificuldades de cabeça erguida. Né? Enfrentar tudo que você tiver que enfrentar. Mas nunca perder a sua essência. Nunca perder a sua essência. Lembrar de onde você saiu para você honrar o seu nome, honrar o nome da sua família, a sua origem, né? Honrar a minha origem, honrar a minha mãe, né? Que também foi uma mulher. Você vê que a história é como se repete. Ela foi mãe solo de 10 filhos. Ela trabalhou na saúde durante 20 anos. Criou 10 filhos sozinha. Não é brincadeira criar 10 filhos sozinha. Imagina, nem acompanhado. Nem acompanhada, imagine sozinha. Mas ela conseguiu, ela foi uma guerreira. Hoje ela não está mais entre nós, mas ela deixou o seu legado.
o legado de você nunca procurar a coisa errada, não entrar em caminhos que te levam para uma cadeia, né? E nós aprendemos com ela a superar, a ir para cima, a trabalhar e a honrar o seu nome, honrar a sua origem, honrar a sua história. Eu dei aula de 1ª a 4ª série, depois eu entrei na faculdade fazer biologia, dei aula de biologia em muitas escolas, dei aula de biologia, não cheguei a concluir, mas enquanto eu estudei, eu substituía muitos professores nessa área e dava as aulas, né? Mas é muita aula de 1ª a 4ª, porque eu fiz magistério e eu dei aula de 1ª a 4ª série. Sim. Amo ensinar, amo cuidar. Depois eu parti para a área da saúde. Trabalhei também na área da saúde como auxiliar de enfermagem durante muitos anos. Igual a mãe. E passei igual a minha mãe, e passei o meu legado para o meu filho, que hoje é técnico de enfermagem e trabalha também na área da saúde. Vai se formar em fonoaudiologia. Minha filha, que está aqui também, que é amante da psicologia, e está aqui também uma menina maravilhosa, que é formada em recursos humanos, né? Não foi para a área da saúde, mas é formada em recursos humanos. E você vê, meus filhos estão aqui formados, tudo bem estruturado, sabe o que é da vida, são músicos, cantam. E isso é maravilhoso. Para mim é maravilhoso. Se eu morrer hoje, eu já sei que eu tenho 2 filhos que vai dar exemplo de vida por onde passar. A Vasti me deixou super à vontade nessa conversa. Ela e os filhos dela. E aí eu compartilhei um pouco também da minha experiência como professor e a gente bateu um papo sobre isso. Eu também dava aula e saí da escola. Muito complicado. Muito complicado. Hoje em dia não, né? Na verdade acho que sempre foi complicado, mas hoje o contexto do mundo é que faz ficar mais difícil ainda. Exatamente. Mas tem muitos desistindo da profissão, né? Pois muitos desistindo. Eu desisti da área da educação, porque eu vi muitas coisas, tá? Passei também muitas coisas durante os anos que eu dei aula, né? Que eu lecionei. E eu vi as dificuldades que as minhas amigas enfrentavam e eu enfrentei, né? E quais dificuldades que eu vi? O apoio aos professores, que não existe. Não existe. Os diretores, eles não escutam você, eles não te apoiam nas suas opiniões, né? A opinião que o professor dá, muitas das vezes, ele não é ouvido. E a falta também de apoio com as dificuldades que os pais dos alunos, né? Porque eu escutei uma diretora falar para mim, olha, quando eu fui ameaçada, né, por um aluno, e ela falou, aqui primeiro é o aluno, segundo o aluno, terceiro é o aluno. Ela falou para mim. Olha só, e era uma escola pública? Uma escola pública, da prefeitura. Imagina se fosse particular, né? Uma escola pública. Ela falou para mim. Então aquilo para mim foi dolorido, tá? Foi dolorido. Eu vi uma amiga minha sendo esbofeteada, apanhou de aluno, teve que abandonar as aulas para não morrer. Teve aluno que puxou a cadeira, ela caiu, quebrou o pé e ficou por isso mesmo. Então, assim, para mim é primordial o apoio ao professor. Claro que o aluno, que a gente tem que apoiar os alunos, tem que apoiar a família, a comunidade, mas o professor, eles estão adoecendo. Sim. Adoecendo psicologicamente, mentalmente, estão adoecendo. É porque eu ainda tenho amigos que são professores que ainda dão aula e elas falam para mim que elas vão abandonar porque elas não encontram esse apoio dentro da escola. E na saúde também. Eu também enfrentei dificuldades na saúde, enquanto auxiliar de enfermagem, né? A discriminação também eu enfrentei, e a valorização do profissional, que a cada dia mais está diminuindo. Está acabando, gente. Não tem apoio.
Então, assim, hoje eu trabalho com palestras, trabalho com eventos com mulheres, né? E escrevo os meus livros. Tenho outros livros para serem lançados só meu, né? E estou aí, nessa luta. Em relação à educação, é isso, né? Eu acho que o aluno, ele pode, e na verdade nem só pode, contar realmente em primeiro lugar. Sim. Mas existe um segundo lugar, existe um terceiro lugar, né? E se existe um segundo, eu acho que o segundo deveria estar o professor. Exatamente. Que deveria ser também o segundo mais escutado, se não o primeiro, talvez, porque é o que está mais em contato ali, né? Com aquela realidade, dentro da sala de aula. Exatamente. Escutado tanto pela gestão, ali é diferente, exatamente. Tanto pela gestão da escola quanto pela família, né? Porque senão vira o que existe hoje, né? Que é uma guerra de vários lados, né? Uma disputa de vários lados. Então, acho que no passado foi ruim, um ruim diferente, né? Que era muito doutrinário, mais doutrinário, existia a violência era não só psicológica, mas física também, né? Sim. Com o aluno. Sim. E isso mudou, mas parece que as coisas mudam para um polo muito oposto. Uma liberação muito aceito tudo que ele faz e não posso falar nada. Sim. E aí deixa também a obrigação do professor educar valores que vêm de casa, né? Sim. Não é uma instrução, você não está instruindo, o pai quer que você, a família quer que você eduque, né? Quer que você coloque valores que deveriam vir de casa. O caráter que forma é o familiar, não é a escola. A escola está lá para dar o conhecimento técnico, né, para o aluno, né? Técnico social, de convívio social, mas aí agora a escola ficou com a porção maior de ensinar esse valor social e também ensina a educação técnica para o aluno. Aí virou bagunça. Nas reuniões os pais não vão, né, não participam também da vida escolar. Eu sei que também por conta da alta demanda da vida, da rotina da vida, mas também por falta de interesse, né? Justamente por achar que é a escola que tem a obrigação de educar o filho. Pegar no pé do filho, né, ao respeito com os mais velhos, com os educadores, com os diretores, com os profissionais que exercem, né, o trabalho na escola, né, como inspetor, como as meninas da merenda, né, as meninas da limpeza, é isso. É isso. E a gestão escolar, né, às vezes ela olha só para um lado, né? E aí ela não chega, não reúne todo mundo, porque tem que se juntar, tem que todo mundo sentar e chegar numa solução junto, que é melhor, o que pode estar fazendo para melhorar, porque se não for assim, não vai adiantar, as coisas não vai mudar, infelizmente não vai mudar. Se continuar só um sendo escutado, só um sendo ouvido, as coisas não vão mudar. Hoje em dia existe um jargão dos professores que é que o aluno esqueceu do objetivo de estar na escola, né? Exatamente. Assim, você esqueceu por que você está aqui, né? Que é para estudar e tal. Mas eu acredito que todo mundo esqueceu. A gestão também esqueceu. A gestão esqueceu também. Desfocou, né, do objetivo da educação. Os professores acabam que esquecem também, mas não por displicência necessariamente, mas pela falta de condições, né, do dia a dia. Acaba que desfoca o objetivo porque você não consegue educar, né? Você não consegue exercer educação. Não. Você precisa exercer, eu acho que a maior função hoje do professor, forçada, é mediação de conflito, né? Sim. Exatamente. É o tempo inteiro fazendo mediação de conflito. Exatamente, é isso mesmo. E não só com o aluno, né? Não. Às vezes é também com gestão, com colega de trabalho.
e tudo mais. Falta salário, a desvalorização está aí, na falta de um bom salário, de um piso salarial digno, de uma infraestrutura do colégio que te dê condições para você receber esse aluno, seja ele de educação especial ou não, ou seja mesmo não tem equipamento para fazer uma aula de educação física, não tem tecnologia, não tem nada, então falta infraestrutura, aí falta tempo para esse professor também se qualificar, porque as coisas vão mudando, a ciência vai mudando, e aí o coitado está lá trabalhando em 3 horários para poder ter um salário para sustentar a casa. Digno, né? Isso. Aí falta segurança, estrutura de segurança. E hoje o aluno entra com faca, mata o professor, mata o colega, tudo mais. É complicado, falta muita né? coisa, né? Muita coisa precisa ser ajustada. Mas quando tiver essa divisão política e a política ser o ponto principal em todos os âmbitos da sociedade, a gente não vai avançar não. Sem contar a cobrança, né? Porque a cobrança em cima do professor é demais. E daí eles não conseguem a demanda que eles têm que fazer é muita coisa para eles, né? Muita demanda para eles, e daí eles não dão conta nem de uma, ele não termina uma, já tem outra cobrança. Os professores estão reclamando muito, muito da demanda, né? Das cobranças em cima dos professores. E eu acho que o professor, se ele tivesse uma demanda coerente, talvez ele nem reclamasse, mas são demandas tão incoerentes, Pesada demais, né? Tão desfocadas da realidade e do objetivo final, que não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É isso, mas muito bom escutar a história. Obrigada pela oportunidade, muito boa essa oportunidade, essa ideia que você dá para as pessoas, porque é muita coisa. E quando alguém que te escuta, é tão bom. Você, de repente, ajuda outras pessoas, né, com a sua história. Se contando a sua história, às vezes é a dor que você passou, é a dor que alguém está passando. Eu digo, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Se ela venceu, eu vou vencer também. Opa! Sim. E deixar uma coisa só de final, né? Vencer não é sobre ter casa, ter carro, ter bens financeiros. Vencer é sobreviver mesmo, diariamente. É aquele ditadinho lá de matar um leão por dia e seguir em frente com a cabeça erguida. Vencer é sobre isso, não é sobre acumular bens. Falou alguma coisa, Priscila Nair? Eu quero agradecer ao Matheus Vicente, né, pela criatividade, por essa iniciativa, né, de fazer o podcast na Corrida Pod. E quero desejar sucesso para ele e que vocês que escutam venham curtir, comentar, compartilhar, divulgar esse trabalho dele. E boa sorte para você. Muito obrigado, Priscila. E vocês, ouvintes aí, escutaram, né? Curte, compartilha, manda para os amigos, familiares. Vai dar uma olhada também no trabalho da Vasti Nair. Lembra que o Instagram dela é vastinair.mentora. Bom, gente, muito obrigado. Muito obrigado, Vasti Nair, os filhos dela. Eles me deixaram super à vontade e a gente pôde ter uma conversa muito interessante sobre vários assuntos, né? Literatura, educação. Depois que a gente desligou os microfones, a Vasti, do jeito que é coruja, colocou os filhos dela para cantar. Essa parte a gente não gravou, mas ficou gravado na minha memória. Bom, gente, hoje a gente fica por aqui e olha só o que te espera pro próximo episódio de Na Corrida Pod. Ela é uma criança sempre muito alegre, muito, assim, ativa o tempo inteiro, pratica esporte e simplesmente um dia acordou paralisada praticamente. Na Corrida Pod.